Olá, sejam bem-vindos ao canal do Tudo Escrito. Se você é a pessoa que curte lettering, tem vontade de fazer, mas não sabe por onde começar, você tá no lugar certo. Esse vídeo foi feito especialmente para você. Aqui é Suzane, artista e professora de lettering, e nesse vídeo eu quero te ajudar a dar os primeiros passos no mundo do lettering. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo que você precisa para começar a estudar e praticar as técnicas do lettering, essa arte de desenhar letras. Então, se você quer sair do zero, do absoluto zero, e se tornar um artista de lettering, continua aqui no vídeo que esse vai ser o seu primeiro passo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque essa é uma pergunta que eu tenho recebido com bastante frequência. Muita gente, logo quando começa a me seguir nas redes sociais, de cara já faz essa pergunta, porque sinceramente não faz ideia de por onde começar a praticar o lettering. Então eu resolvi de uma vez por todas facilitar esse caminho para você que realmente tem interesse em começar a fazer essa arte. É a partir desse vídeo aqui que você vai começar de fato a mergulhar no mundo do lettering. Vai começar a olhar essa arte com outro olhar. Um olhar de quem sabe o que está fazendo, por que está fazendo e aonde quer chegar. Depois desse vídeo aqui, você não vai ser só mais um iniciante do lettering. Você vai se tornar um estudante do lettering. Porque sim, o lettering é uma arte que requer estudo, dedicação, tempo, para você conseguir estudar a teoria e aplicar na prática. Antes de tudo, eu já quero começar desmistificando algumas objeções que eu ouço bastante. Provavelmente você já pensou ou já falou isso para alguém. A primeira delas, a clássica: para fazer lettering precisa ter letra bonita. Não, mentira! Primeiro de tudo, você sabe o que é lettering? O lettering é a arte de desenhar letras. O próprio nome já diz. Se é a arte de desenhar letras, as letras não são escritas. Ou seja, você não usa a sua letra do dia a dia para fazer lettering. Logo, você não precisa ter uma letra bonita. Mas aí você me vem com a segunda objeção. Então, se lettering é a arte de desenhar letras, eu preciso saber desenhar para conseguir fazer. Não, você não precisa saber desenhar. E aí sim, eu te explico o porquê. Quando a gente fala que no lettering a gente desenha letras, é porque para fazer um lettering você vai precisar construir, a partir da junção de pequenos traços, encaixar essas letras dentro de algum formato que você vai pré-definir. Para cada projeto, essa letra vai ter um estilo, uma largura, uma altura, uma inclinação, um espaçamento. E isso só é possível porque você está desenhando essas letras. Deu para entender? A gente vai ver isso na prática um pouco mais na frente. Outra objeção que eu ouço bastante é: eu não vou conseguir fazer lettering porque eu não tenho esse talento, eu não tenho dom. Gente, não é sobre isso, definitivamente. O lettering, apesar de ser uma arte onde a gente se expressa, coloca sentimento, coloca intenção, gera um resultado que transforma não só ambientes, mas também pessoas. Acima de tudo, o lettering é uma técnica, ou seja, tem regra, tem fundamento, tem método. Então é algo que sim, pode ser estudado e aprendido. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer e que poucas pessoas no mundo conseguem. E a última objeção que eu ouço muito é quando falam que não vão conseguir começar a fazer lettering porque os materiais são muito caros. De fato, existem mesmo materiais que são bem caros, principalmente quando você transforma o lettering numa profissão. Quando você começa a comercializar seus produtos e serviços, sim, você precisa oferecer produtos profissionais, mas esses custos são automaticamente repassados para o seu consumidor. A verdade é que para você começar a aprender as técnicas do lettering, você só precisa de 3 materiais básicos que provavelmente você já tem em casa: papel, lápis e borracha. Isso é tudo que você precisa para praticar o desenho das letras e criar composições incríveis. O que vem depois disso, aí sim, é questão de acabamento e de quão profissional você quer que a sua arte seja. Ainda falando sobre material, queria abrir um parênteses aqui, falando um dos erros mais frequentes que eu vejo o iniciante do lettering cometer, que é achar que precisa de uma brush pen para fazer lettering.
uma caneta de ponta pincel. Vamos lá para esclarecer de uma vez por todas para você que está começando no lettering. A brush pen é uma ferramenta da caligrafia. Na caligrafia se usa ferramentas, canetas, com pontas diferentes. E cada uma dessas pontas funcionam por um sistema diferente também. A caneta de ponta pincel, por exemplo, funciona por pressão. A caneta de ponta quadrada funciona por rotação. Cada uma dessas canetas com pontas diferentes vai representar um estilo caligráfico. A caligrafia é uma arte escrita, diferente do lettering, que é uma arte desenhada. No lettering, a gente se baseia na caligrafia para aprender sobre a anatomia das letras, sobre a construção das letras. Porém, ao contrário da caligrafia, onde se escreve as letras com uma ferramenta específica, no lettering a gente usa qualquer tipo de ferramenta, desde o lápis mais simples até os marcadores mais caros, para reproduzir esse efeito através de linhas. E para ficar um pouco mais claro, eu vou te mostrar isso agora na prática. Essa é uma brush pen. Ela é uma ferramenta caligráfica que não se usa no lettering. E ela tem uma ponta que funciona por pressão. Nos traços de descida, a gente pressiona mais a caneta, então o traço fica mais grosso. E nos traços de subida, a gente tira a pressão e, consequentemente, esse traço fica mais fino. No lettering, a gente busca reproduzir essa técnica através de um desenho, um conjunto de traços que vão formar alguma figura, nesse caso, uma letra. O primeiro passo é desenhar o esqueleto da letra e depois acrescentar os traços, engrossando a descida e deixando a subida mais fina, desse jeito. Ou seja, eu consigo fazer a mesma letra sem precisar de uma ferramenta específica, usando um material simples que eu já tenho em casa. Isso é a mágica do lettering. Bom, depois de já ter introduzido assuntos bem relevantes sobre o lettering, eu vou te mostrar agora por onde começar. Eu vou te dar o caminho certo para você evoluir de forma linear os seus estudos e pesquisas para se tornar um artista de lettering. Eu sei que quem está começando é sempre muito ansioso e já quer colocar a mão na massa. Mas eu acho super importante e super inteligente que você, antes de começar de fato a praticar o lettering, busque a teoria disso. O que é lettering, da onde vem, quem faz, como faz. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Estudar os fundamentos. E como a gente faz isso? Buscando referências. Quando eu falo de referências, eu falo de artistas e livros que vão de fato te ajudar a criar todo um repertório sobre essa arte. Quando você começar a pesquisar referências de quem faz lettering, vai achar muitos artistas com muitos estilos diferentes e aí você vai ver com quem você se identifica mais. Procure saber quem são as maiores referências no lettering, a nível mundial, a nível Brasil, a nível seu estado, sua cidade, seu bairro. É muito interessante porque é assim que você vai começar a se inspirar, a aprender e até trocar experiências com esses artistas. Interagir, mandar pergunta, tirar dúvida, isso é muito importante. As redes sociais estão aí disponíveis pra gente e a gente precisa aproveitar isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns artistas que me inspiram a nível mundial e você também faz esse exercício aí em casa que vai valer a pena. Um ponto importante sobre buscar referências de artistas é que não basta você só seguir esses artistas. Você tem que chegar com um olhar mais crítico. Como ele chegou nesse resultado, qual paleta de cor ele usa, qual tipo de letra geralmente ele faz. Busca ser mais crítico. Essas coisas vão se destacando de um artista para o outro, então procura fazer essa análise. Eu quero te mostrar algumas formas de pesquisar essas referências de artistas em diferentes plataformas. Em todas as plataformas eu vou usar as mesmas palavras-chave. Eu vou começar aqui as pesquisas no Google e vou digitar artistas de lettering. A gente já repara que tem os 3 primeiros links já indicam aí pra gente alguns possíveis artistas pra gente ir atrás. O primeiro aqui, acredito que seja artistas do exterior. Vamos lá, vamos ver. 6 artistas de lettering para seguir no Instagram. Então aqui, Mary Kate. São bons artistas
São artistas bem renomados no mundo do lettering que estão aí nesse top 6, né? Então a gente já vê que cada uma tem um estilo bem próprio. E aí a partir daqui a gente vai lá no Instagram, seguir e pesquisar aqui, né, as formas que ela costuma usar para fazer lettering. Então o Google é uma boa forma da gente começar a encontrar esses artistas. Lauren Home, uma ótima referência também. Vou abrir lá o outro link. 10 artistas referência no lettering para se inspirar. E aqui nesse link, ela já apresenta mais artistas brasileiros, ó. Cris Pagnocelli, Aline Albino, Tati Matsumoto, Marina Viaboni, Carol Stefanini. E aí sim, a gente pode ir lá no Instagram e pesquisar um pouco mais sobre esses artistas e começar a se inspirar. Vou entrar lá no perfil da Carol Stefanini. A Carol é uma das artistas de lettering mais seguidas no Instagram, então a gente vê que tem bastante gente se inspirando nela. Então a gente pode também começar a pesquisar um pouco mais sobre a arte dela, sobre as técnicas, as composições, o que ela usa para fazer lettering. Outra artista que apareceu lá também no link foi a Marina Viaboni. E aí a gente pode entrar aqui também, ver o que ela tem feito, a forma dela de compor os letterings para a gente se inspirar. Fora o Google, a gente pode fazer essa pesquisa diretamente no Instagram também. A gente pode pesquisar por pessoas e por hashtags. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, na pesquisa do Instagram, a palavra lettering, vamos ver o que aparece aqui nas minhas pesquisas. Olha, vários artistas de lettering. A maioria que apareceu porque eu já sigo, mas muitos que apareceram eu não sigo. Então, olha o tanto de gente fazendo lettering que a gente pode começar a pesquisar, a se inspirar, a ver as técnicas, bem interessante. Um dos meus artistas preferidos, assim, para seguir e se inspirar é esse aqui, ó, Snooze One, que eu acho que ele traz umas referências de letras muito diferentes, muito interessantes, umas coisas mais desconstruídas, e é bem legal, assim, para se inspirar. Eu gosto bastante. E é nesse momento que você vai vendo com quem você se identifica mais, quem está trazendo referências mais diferentes do que você já está acostumado a ver. Então é bem interessante você mergulhar mesmo nesses perfis. E a gente pode ir para a aba de hashtags para ver o que o pessoal está postando, né? Sobre lettering, sobre hand lettering. Então aqui, ó, começa a aparecer na hashtag o que o pessoal está fazendo, as produções de lettering por aí. Essas são formas bem legais da gente pesquisar o que tem sido feito. Vamos ver na hand lettering se tem alguma coisa um pouco mais diferente. Trabalhos bem legais, olha. Enfim, é isso. É esse o jeito que eu comecei a pesquisar sobre lettering. E aí, para você pesquisar sobre artistas que estão mais próximos de você, você pode colocar aqui nas hashtags, por exemplo, lettering e o nome da sua cidade. Vamos supor que você é de Salvador. Lettering Salvador. E aí você vai encontrar, ó, vários artistas que fazem lettering em Salvador. E você pode ir atrás desses artistas, conversar com eles sobre o mercado, sobre as artes, enfim. Essa interação entre artistas que moram perto é sempre bem legal, é bem colaborativo. Uma outra forma que a gente tem, ó, de pesquisar sobre lettering é no YouTube. Então, eu digitei aqui lettering e aí vai aparecer algumas pessoas que também ensinam, né, fazem tutorial de lettering
no YouTube, alguns artistas, tem aí Carol e Marina, que foi quem eu mostrei lá no Instagram, também estão no YouTube falando um pouco sobre lettering. Então, também é bem interessante de pesquisar esses canais do YouTube. E por último, eu vou falar sobre o Pinterest, que é uma outra ferramenta interessante também para a gente pesquisar sobre lettering. Vou digitar aqui e a gente vai ver o que aparece. Já no Pinterest a gente consegue ver que aparece muita coisa específica da caneta brush quando a gente digita lettering, o que não é tão bom assim. Olha, a gente vê bastante coisa focada na caneta brush. E a gente já aprendeu aqui que isso não é lettering, e sim caligrafia. Aqui no Pinterest é mais interessante, ó, a gente pesquisar lettering frases, que aí vai aparecer algumas composições de alguns artistas, e aí você vai clicando nessas frases para pesquisar quem fez essa frase. Aqui, por exemplo, ó, seja a sua melhor versão, quem fez foi a Pamela, a gente pode pegar aqui lá no Instagram e conhecer a Pamela, por exemplo. Então sempre tem a referência de quem fez, então essa forma de pesquisar é mais interessante. A gente pode colocar também, por exemplo, lettering em parede, que aí também vão aparecer mais artistas que fazem lettering. Aqui, por exemplo, ó, a Letícia que faz lettering em parede. Então aqui a gente começa a encontrar outros artistas, Carol Stefanini. Acho que essa é a forma mais interessante de pesquisar sobre lettering no Pinterest. Lettering em parede, frases em lettering. E aí a partir daqui você vai explorando isso. Quando eu falo de referências, eu falo também de livros. Livros específicos para quem quer de fato aprender a arte do lettering. É nos livros que você vai aprender a teoria, o que você precisa para fazer lettering. E os próprios livros trazem também boas referências de como o lettering é usado e o que tem sido feito hoje em dia. Claro que cada livro tem o seu enfoque, uns são mais práticos, outros mais teóricos, outros mais visuais. Mas eu acredito que os principais livros que a gente tem hoje de referência, eles se completam entre si. A maioria dos livros sobre lettering que existe hoje são de fora, são escritos em inglês, mas alguns já têm a tradução para o português. E cada vez mais aumentam as produções de artistas brasileiros escrevendo e ensinando lettering. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo minhas 3 indicações de livro para quem quer aprender as técnicas do lettering. Eu quero falar aqui como a gente pesquisa, né, esses livros. Eu vou digitar aqui então livros de lettering. A melhor forma de descobrir o melhor livro de lettering vai ser sempre pela indicação de outros artistas, não tem jeito. O Google vai indicar alguns aqui, mas tem milhares de opções. A gente casa essas informações com o que os artistas estão falando. O livro mais indicado de lettering é esse aqui, Segredos de Ouro do Lettering, feito pela Martina Flor, uma artista e bem experiente. E ele já foi traduzido para o português, então é bem interessante. E aí a gente olhando aqui embaixo, ó, frequentemente comprados juntos, esse da Martina Flor, o Desenhando Letras da Juliana Moore e um bloco de prática de lettering da Carol Stefanini. Então a gente clica aqui, ó, no Desenhando Letras. O Desenhando Letras é um livro da Juliana Moore, é uma artista brasileira, então muito interessante para prestigiar também essas produções nacionais. E é um livro bem prático, bem explicativo, bem interessante para quem está começando a fazer lettering. Eu tenho ele aqui, vou dar uma folhada com vocês para vocês verem como é. E ele é bem baratinho, ó, R$ 23,90, então vale bastante a pena pelo conteúdo dele. E o da Martina Flor, ó, R$ 87,50, frequentemente comprados juntos os três, R$ 127,00. Ó, vamos olhar aqui nas imagens para a gente ver um pouquinho por dentro. O livro da Martina Flor ele é bem explicativo. Tem umas formas bem interessantes, bem lúdicas de ensinar. Então é bem legal. Ele pega bastante na técnica mesmo e também apresenta visualmente, olha, o que tem sido produzido
com lettering aí pelo mundo, pelas fachadas, pelas revistas, enfim, algumas formas aí de aplicar o lettering, bem interessante também. Então esse aqui, ó, o livro da Juliana Moore, Desenhando Letras. Ela fala sobre escrita, caligrafia e lettering, então é bem interessante para a gente entender a diferença entre essas três vertentes aí do mundo das letras. E aí, ó, folheando um pouquinho aqui para vocês verem, tem bastante coisa, bastante referência, bastante técnica. Alfabetos, algumas artes, referências. E aí lá no final, deixa eu pegar lá no final para vocês verem, ela vai trazer aqui no final ela vai trazer, ó, um passo a passo de como fazer lettering. Primeiro ela explica toda a criação das letras, como as letras são formadas. E aí depois lá no final ela vem falando sobre essas composições. Então é um livro bem interessante para quem está começando, para quem quer começar a fazer umas composições. Então esses dois livros juntos, eles acrescentam bastante um ao outro. Outro livro que eu tenho aqui, ele é em inglês, mas vale muito a pena, dá para entender pelas imagens, que o lettering a gente sabe que ele é bem visual. E aqui, para quem gosta mesmo dessa parte de rascunho e tal, tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Muita técnica também, o que fazer, o que não fazer. O jeito correto de desenhar as letras. Ó, falando tudo sobre os alfabetos, anatomia das letras. Ele apresenta também muita coisa de logomarca, como se chegou, ó, como se chega nessas logomarcas, os tipos de lettering que existem. Então, assim, ele é um livro bem completinho também, bem interessante para quem está começando no lettering. Tem uns estudos de caso bem legais de como se chegou na criação das logomarcas. Até mesmo como ele chegou na capa do livro. É bem interessante o processo. Ó. E é isso. Bom, eu sei que eu já falei muita coisa valiosa por aqui, mas eu sei que você quer sair desse vídeo com alguma coisa mais concreta de por onde começar a fazer lettering. Acertei? E a minha orientação é: comece aprendendo sobre a anatomia das letras, entendendo como elas são construídas, quais são as partes que compõem a construção dessa letra, as nomenclaturas que essas letras recebem. A primeira coisa que você tem que entender é que todo lettering, sim, todo lettering é composto apenas por 4 tipos de letras. Vou te mostrar aqui na prática, então, esses 4 tipos de letras que compõem todos os letterings que você vê por aí. Primeiro, a letra de forma maiúscula. E aí você vai perceber que eu vou começar a fazer elas como um esqueleto e depois eu vou transformar essas letras em letras que compõem um lettering de verdade. De forma minúscula. Cursiva.
maiúscula, cursiva, minúscula. São os esqueletos dessas letras, por esqueleto entende-se essas linhas únicas. É a partir disso aqui que a gente vai conseguir criar as nossas composições de lettering, adicionando alguns recursos para tirar essa cara de letra do dia a dia e deixar essa letra mais desenhada. Vou fazer aqui uns rabiscos e vou transformar essas letras aqui em letterings. O que eu acabei de fazer aqui foi simplesmente dar espessura, dar profundidade, dar textura para essas letras que eram esqueletos e viraram uma letra com presença e com personalidade. E é assim que se começa a fazer lettering, pelas letras, pelo desenho das letras. Um ponto de partida para você que está começando no lettering é você entender que as letras, elas não são feitas ao acaso. Elas são sempre letras encaixadas em algum formato. E para isso existem as linhas guia, que são linhas que vão guiar o desenho das suas letras. Essas linhas elas podem ser verticais ou horizontais. E elas vão te ajudar a dar um formato para essa sua letra. As linhas guias horizontais, elas são compostas por 4 linhas. Você pode deixar a mesma distância entre elas, porque todas as letras se encaixam aqui dentro dessa formação. Essa linha é a linha de base, é a linha onde vai começar a nossa letra. A linha de cima é a linha que vai definir a altura da minha letra. A gente chama de altura de X. Essa linha aqui de cima, ela vai ser o limite das letras ascendentes. Vocês já vão entender o que é isso. E essa linha aqui de baixo vai ser o limite das letras descendentes. Então, aqui a gente vai começar letra A, letra C, letra E, letra I. Todas elas são encaixadas nessa altura, entre a linha de base e a altura de X.
Existem letras cujas hastes elas vão até a altura das linhas ascendentes, porque essas hastes elas ultrapassam a altura de X. É o caso, por exemplo, da letra B, da letra D, da letra H, da letra L. Elas pegam, ó, aqui na linha das letras ascendentes. E existem letras que ultrapassam a linha da base. Como é o caso da letra G, J, P, Q. Então, todas essas hastes descendentes, elas descem até essa última linha. E existe uma única letra que é tanto ascendente quanto descendente, que é a letra F. E para que vai servir isso aqui? Numa composição de lettering, você vai entender a proporção dessas letras. E isso é tudo muito visual. Você vai entender que quando você escrever uma palavra que tiver letras ascendentes, descendentes, letras regulares, você não pode estender muito a letra L, você não pode estender muito para baixo a letra P, porque elas têm uma proporção aqui de 1/3. Isso aqui vai te ajudar bastante na hora de fazer as composições mais harmônicas. E as linhas guias verticais vão te ajudar muito na questão do eixo das palavras, principalmente para definir a inclinação dessas letras. Então, existe aqui a possibilidade de eu fazer uma letra 90 graus, então A, B, e existe a possibilidade de eu fazer essa mesma letra inclinada. A minha linha guia vai servir justamente para isso, para eu direcionar esse desenho das letras. Vou fazer aqui embaixo uma junção das linhas guias horizontais e verticais para vocês verem como fica. Vou desenhar aqui uma palavra. Essa é a minha proporção horizontal e a minha proporção vertical vai ser com letras inclinadas. E você percebe que eu crio uma malha para encaixar minha letra aqui dentro. A distância que eu dou entre essas linhas também vai influenciar se eu quero uma letra mais estreita ou, por exemplo, uma letra mais larga. Então, olha a diferença do que eu consigo brincar aqui com essas linhas. Então, percebe, ó, a letra G batendo lá na linha descendente, a letra T batendo lá na linha ascendente, e as outras letras ficam aqui no meio, fazendo essa proporção da altura de X. Fica aí um exercício para vocês montarem então todo o alfabeto dentro dessas linhas guias, para vocês irem sentindo como é a formação dessas letras. Um exercício que eu acho muito interessante, alinhando a referência e a prática, é você estudar a composição desses artistas que você se inspira. Qual tipo de letra ele usou em cada palavra, cada frase, como ele montou essa composição. Você vai conseguir tirar a prova de que, com certeza, foram utilizados um desses 4 estilos de letra que eu falei. Eu peguei aqui um lettering, uma composição de lettering feita pelo artista Stefan Kans, que é uma referência que eu deixei linkada aqui. E tô passando aqui por cima das letras que ele usou para vocês verem que o lettering, a base do lettering são letras simples, letras que a gente consegue fazer. E ele usa aqui 3 tipos de letra. A letra cursiva minúscula, a letra cursiva maiúscula e a letra de forma maiúscula. Ele só usa a letra de forma maiúscula nessa arte aqui. E aí vocês podem perceber que
a partir dessas letras simples, é que ele coloca alguns recursos para realmente transformar essas letras numa arte. Então foi assim, com essas letras simples, que ele começou esse lettering. A mesma coisa acontece nessa arte aqui. Peguei uma outra arte do Stefan e vocês podem perceber, ó, que as letras elas são bem simples, o desenho básico, o esqueleto dessas letras, e o que realmente vai dar mais personalidade a essa composição são as formas que essas letras ganham, os encaixes dessas letras, o tipo de desenho que ele preferiu aplicar nessas letras, as espessuras, os volumes, as profundidades. Mas a base, olha aí, a base dessas letras são letras simples, são letras do dia a dia. Bom, eu acho que depois disso tudo que eu falei, você já conseguiu se inteirar um pouco mais sobre o mundo do lettering, vai começar a pesquisar, buscar mais referências e, de fato, começar a praticar as técnicas iniciais. O processo de aprendizado do lettering é muito gostoso, mas sim, requer tempo, dedicação, prática. E claro que compartilhar essa experiência com outras pessoas deixa isso tudo bem mais leve. Então, se você quer começar de fato a praticar essa arte, eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e se tornar um artista de lettering. Eu fico por aqui e até a próxima!